Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vivian, professora de História, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre patrimônio, que a gente já comentou lá no nosso último vídeo. Então você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje lá na página 5 do capítulo 7 do volume 4 do seu material didático de História. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco mais sobre como são escolhidos os patrimônios. E a gente já estudou o que são patrimônios lá na nossa última aula, mas eu vou aqui revisar rapidinho com vocês. Então, patrimônio, eles são vestígios, são resquícios deixados pelo passado que são importantes para a formação da nossa história e da nossa memória enquanto uma sociedade. A gente também viu lá que existem diferentes tipos de patrimônio. A gente tem os patrimônios culturais, que são aqueles produzidos pelo homem, e esses patrimônios eles podem ser materiais, então aqueles que a gente consegue tocar, que eles são concretos, ou a gente tem os patrimônios imateriais, que são aqueles patrimônios que nós não conseguimos tocar, que eles estão relacionados, por exemplo, a costumes, saberes, festas, músicas, danças, comidas. Então esses seriam os imateriais. E a gente também tem os patrimônios naturais, que são aqueles produzidos que são feitos pela natureza. A gente também viu que é muito importante preservar os nossos patrimônios, ou seja, cuidar dos nossos patrimônios, porque isso significa que a gente está cuidando da nossa memória, da nossa história. Então, de todos esses aspectos que são importantes para a formação da nossa identidade, enquanto pessoa e também enquanto sociedade. Então agora a gente vai refletir um pouquinho sobre como é escolhido um patrimônio, ou seja, como algo se torna um patrimônio. Antes de tudo, é muito importante a gente pensar que até os anos lá de 1980 só era reconhecido como patrimônio os bens materiais e que normalmente pertenciam à história da elite. Então a gente tinha uma restrição muito pequena do que era considerado um patrimônio. Depois a gente teve uma mudança, uma ampliação do significado de patrimônio e diferentes bens, tanto materiais quanto imateriais, também foram considerados patrimônios. Bens esses que pertenciam a diferentes povos e comunidades e não só à história, à memória de uma elite. É muito importante também a gente pensar que existem diferentes níveis de patrimônio. E esses diferentes níveis são determinados de acordo com a importância que aquele patrimônio tem. Então, por exemplo, a gente pode ter um patrimônio da humanidade, ou seja, um patrimônio que tem importância para o mundo inteiro. Mas a gente também pode ter um patrimônio regional, um patrimônio do estado, então que tem importância para um determinado estado e não para o mundo inteiro. Então, quando a gente pensa em patrimônios da humanidade, a gente pensa naqueles patrimônios que são escolhidos e que são supervisionados e que estão sob o cuidado da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura. Então, é a Unesco que vai escolher e vai estar ali cuidando desses patrimônios da humanidade. E, normalmente, agora, esses patrimônios já são escolhidos por votação pública. Outro nível de patrimônio são os patrimônios nacionais. Então, aqueles patrimônios que não têm uma importância para o mundo inteiro, mas que podem ter uma importância grande aqui para o Brasil, por exemplo. Então, no caso do Brasil, os patrimônios nacionais, eles são de responsabilidade, são escolhidos, são tutelados, são cuidados pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Outros níveis de patrimônio que a gente também já comentou aqui são patrimônios em nível estadual, então que são importantes para um estado, e também patrimônios em nível municipal, então que são importantes para um município. Então a gente tem que pensar nesses diferentes níveis de patrimônio, porque, por exemplo, você pode ter na sua cidade uma casa que ela é considerada como um patrimônio, mas ela não tem uma importância para o mundo inteiro, mas para a sua cidade ela tem. Então, por isso que ela é considerada um patrimônio municipal, por exemplo, e não um patrimônio da humanidade. Mas a gente tem, por exemplo, as pirâmides lá no Egito ou a muralha da China, e esses são considerados patrimônios da humanidade. Então, que eles têm uma importância para o mundo inteiro, para a história do mundo como um todo. E agora vamos pensar um pouco sobre como ocorre esse processo de algo se tornar um patrimônio. Então é feita uma análise lá sobre a importância daquele bem material ou imaterial
para a formação da história e da memória, seja em qualquer dos níveis que a gente já comentou aqui, municipal, estadual, nacional ou mundial. Então, vai ser feita uma análise sobre a importância que esse bem tenha para a história e para a memória. E aí, depois que essa importância for constatada, esse bem, se ele for material, ele vai ser tombado. Então, os patrimônios materiais, nós dizemos que eles são tombados. Quando eu falo tombado, eu não falo aqui no termo que ele caiu. Eu falo que ele foi escrito no livro do tombo. Então, o livro do tombo é um livro em que estão escritas todas as características de algum determinado bem material. E quando esse bem material tem as suas características inscritas lá no livro do tombo, ele não pode mais ser modificado. Então, por exemplo, lá no livro do tombo, se a gente tem como patrimônio uma casa, então todas as características dessa casa, a cor dela, o tipo das suas janelas, quantos quartos ela tem, então tudo isso vai estar escrito lá nesse livro do tombo. E depois esse patrimônio não vai mais poder ser mudado, ele tem que ser preservado, cuidado e restaurado às suas características inscritas lá no livro do tombo. Então, quando a gente pensa em patrimônios materiais, a gente pensa em tombamento. Então, a gente pensa nas características desse patrimônio que são escritas lá no livro do tombo. E quando a gente pensa em patrimônios imateriais, a gente pensa em patrimônios que são registrados. Então, que as suas características, elas são escritas lá num livro de registro. Então, as suas características, por exemplo, se a gente tem considerado como patrimônio imaterial uma determinada comida, a gente tem lá no livro de registro todas as características do preparo dessa comida, os ingredientes que são utilizados para que esse processo de preparação daquele alimento seja preservado e repassado para as gerações futuras. Então, quando a gente pensa em um bem material, a gente diz que ele foi tombado como um patrimônio, e quando a gente pensa em um bem imaterial, a gente diz que ele foi registrado como um patrimônio. E qualquer pessoa pode solicitar o tombamento ou o registro de um bem material ou imaterial. É só constatar que esse bem ele tem uma importância histórica e para a memória do país ou da sua região. Bom, gente, então a nossa aula já vai ficando por aqui. E eu queria deixar a sugestão de uma atividade para vocês relacionada a esse conteúdo que a gente acabou de ver. Então, eu vou deixar aqui para vocês a atividade lá da página 11 do capítulo 7 do volume 4 do seu material didático de História. E se você não tiver acesso ainda ao seu material didático, eu também vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo toda essa atividade, essas questões lá para vocês conseguirem responder. Beleza? Então, eu conto com vocês para fazer essa atividade e a gente se vê lá no meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dela aqui com vocês. Beleza? Então, por hoje é só, gente. Tchau, tchau!